Bom dia, boa tarde, boa noite para você, parceiro da Falia. Estamos começando mais um Amêndoa de Prosa. É sempre um prazer enorme ter vocês aqui conosco. Hoje estamos recebendo... Gente, não é todo dia que a gente consegue receber um herói nacional. Daqui a pouco vocês vão entender. Eu sou fã de carteirinha e para mim é um dia muito especial hoje aqui no programa, né, Varlinho? Sempre. No podcast. É sim, mais um podcast Amêndoa de Prosa, é o 10º. 10º já? 10º episódio, era o 9º, né? O último que a gente fez, então esse é o 10º. Aí. E eu vou falar a você, eu já tenho certeza que eu vou sair daqui impactado. Não um pouquinho que eu dúvida. Conversei com ele, já tô meio maluco já, assim, meu Deus. Vamos deixar o suspense para brincar. Bom, boa noite, né, Varlinho? Boa noite. Eu falei bom dia, boa tarde, boa noite, mas no nosso caso nós estamos gravando à noite, é boa noite. Boa noite para nós, né? Muito bom. E hoje, Varlinho, quem que é o parceiro do dia hoje? Hoje nós vamos falar da Viver Bem, gente. Então, toma aí. Olha só que legal. Isso aqui chama B2B2C. É isso mesmo. A gente produz o nosso cacau lá na fábrica, lá em São Gonçalo. E ele compra da gente e coloca aqui, fraciona nesses pacotes. Tem pacote de 500 gramas, pacote de 150 gramas. Esse cara tem em todo lugar, Matheus. Eu nunca vi. Esse cara tem 500 mil pontos de venda, eu nunca vi isso. Fala só uns 10 aí. Não, vou falar aqui, ó. Porque os 10 multiplica por mais uns 400, que cada um desses aí tem não sei quantas lojas, entendeu? Isso, parabéns, viu, Cristiano? Supermercados BH, Super Nossa, Apoio Mineiro, Consul Supermercados, Supermercados, Supermercado do Mundo, Drogaria Araújo, Droga Clara, Varejão da Fartura e aí por aí vai, gente. Você queria comprar o produto da Fralia, você que tem vontade de usar os produtos da Fralia aí na sua casa, é só procurar os produtos da Viver Bem, tem de tudo, tem granola, tem mel, tem um monte de produtos, eles trabalham com... Linha natural, né? Linha natural e o engraçado é que nós conhecemos de cacau, né? A gente entende cacau e a proposta deles é naturalmente simples, então é bem alinhada com a gente aí, eles entregam um produto e o público está sempre procurando um produto natural, então eles oferecem para você aí a linha de cacau em pó da Fralia. Procure aí no ponto de venda mais perto de você. Quem tiver aí, ó, querendo comprar produtos da Fralia, pode comprar Viver Bem também, que o cacau é Fralia, é uma parceria antiga que a gente tem. E se você quiser, 500 gramas é muito, tem 150 gramas, tem a quantidade que você precisar. Eles fracionam tudo bonitinho. Hoje é um dia muito especial pra gente, você que é parceiro da Fralia, vale esse recado da Viver Bem, porque você quer divulgar seu produto, já é parceiro nosso, entre em contato com o Varlinho aqui na empresa ou com o seu consultor. Pode mandar o produto aqui pra gente, que a gente vai ter um prazer enorme de divulgar o seu produto. Não tem cobrança, não tem nada, gente. Isso aqui é parceria, a gente divulgando toda essa rede de parceiros que a gente tem. Hoje eu comecei a falar um dia muito especial, não só pelo nosso convidado, que eu já vou apresentar, mas a gente, nesse ano que a gente está fazendo 20 anos de existência, né? A gente foi agraciado com a notícia muito boa, né? Esse podcast está sendo gravado um pouquinho antes, então eu não sei exatamente qual é a nossa posição, Varlinho, mas a Fralia ela está listada no ranking da Exame, que é o NEX, que é o Negócios em Expansão. Isso. E nós estamos entre as 400 empresas que mais crescem no Brasil, as médias empresas. A Exame, durante muito tempo, fez e faz o ranking Maiores e Melhores, que são as empresas SA, que você consegue acessar números e balanço dessas empresas, porque são públicas, e há pouco tempo atrás, se eu não me engano, 4, 5 anos, eles começaram com esse ranking, que é o ranking dos negócios em expansão. Você se candidata, a Fralia mandou toda uma documentação, toda uma relação de documentos que eles pediram, e a gente está listado no ranking. Eu ainda não sei a posição, mas no dia que o podcast sair, o Varlinho vai colocar para a gente aí a nossa posição no ranking, mas a gente está muito feliz, porque é a prova de que essa parceria, esse diálogo com você está funcionando, né, Varlinho? E ano de 20 anos da Fralia, né? No ano de 20 anos, então não podia ter um presente maior, e eu queria agradecer muito a você, nosso parceiro, nosso cliente, os nossos fornecedores, os nossos colaboradores que têm trabalhado tanto tempo conosco, já são 20 anos. Esse projeto com a marca Fralia já tem 8 anos e crescendo numa velocidade enorme. É resultado da nossa amizade, da nossa relação e da nossa construção. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Eu vou passar para o Varlinho agora, que vai dar os recados da paróquia, né, Varlinho? O recado da paróquia era esse, Matheus. Ele deu o recado da paróquia para mim, tá bom. Então tomei o recado da paróquia. Tomou o recado da paróquia, ficou para você. Então, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Isso.
Eu comecei a dizer, gente, que eu estava, de certa forma, até emocionado. Tomei até o recado da paróquia do Barlim, porque eu sou muito fã desse cara. Ele, quando eu fui presidente do FIENG Jovem, ele esteve conosco lá também dando uma palestra. E não só pela pessoa, pela atitude que ele tem, mas o Brasil não costuma honrar os heróis que tem, e ele, sem dúvida nenhuma, é um herói vivo, né? Às vezes a gente honra herói morto. Isso. Mas estamos aqui para honrar um herói vivo que a gente tem, conhece, graças a Deus, posso chamar de amigo. Léo Fará, muito bem-vindo. Obrigado pela presença, obrigado, pelo prestígio de estar aqui conosco, tá? Gente, deixa eu ler. Para quem não conhece o Léo, deixa eu ler aqui um pouquinho quem é o Léo. O Léo é ex-capitão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, serviu lá por 19 anos e ele esteve no comando de operações que marcaram a nossa história. Vocês vão lembrar, infelizmente, que foram as tragédias de Mariana e Brumadinho. Mas fora isso, a atuação dele se estende em missões humanitárias internacionais, em terremotos, ciclones no Haiti, Turquia, Moçambique. Hoje, ele está na reserva do Corpo de Bombeiros, ele é CEO e cofundador da Humus, uma consultoria de prevenção e a resposta de desastres no Brasil e gestão de crise, e da Seivas Consultoria também. Ele tem mestrado em engenharia geotécnica, engenharia de desastres e especialização em gestão de riscos pela ONU e pela Unesco. Léo é hoje um dos maiores especialistas do mundo em liderança em times de alta performance em cenários de crise. Léo, brigadão por você ter vindo, ter atendido nosso pedido. A ideia hoje, gente, era assim, estamos no momento do tarifaço do Trump, estamos no momento... Essa é só a crise do momento, daqui a pouco alguém da política vai falar uma bobagem, alguém que está para ser preso vai responder de outro jeito, e aí a gente nunca sabe, a gente está sempre refém de circunstâncias que afetam os nossos negócios, mas mais do que ficar correndo igual barata tonta, procurando um economista, um contador, ou alguém da política para explicar as coisas, a gente tem que se preparar e gerir os nossos riscos. Então, por isso, eu fiz questão de chamar o Léo para trazer uma resposta que talvez seja mais óbvia, mas ninguém pensa nela. Todo mundo quer ouvir a resposta do economista, do analista político, mas não quer ouvir, de fato, como tomar posse do seu negócio e gerir os seus riscos. Obrigado, viu, Léo? Que isso, para mim é uma honra. Obrigado mesmo pelo convite e pela ousadia de chamar alguém talvez fora da caixa, né? Eu acho que muitas pessoas às vezes ficam querendo o óbvio. E é interessante, Matheusão, porque a minha formação, a minha graduação, eu sou cientista militar. E é engraçado porque as pessoas não têm ideia, né? Pô, o que um cientista militar faz, né? Muitas vezes, diferente do cientista político, a gente estuda muita estratégia, o que pode dar errado, o que pode dar certo, movimento de planejamento. Então, muitas vezes o que as pessoas não têm ideia de tudo que passa na nossa cabeça para tomar uma decisão, né? Seja numa crise, seja num desastre, seja numa guerra. Então, esse movimento, né, que a gente vive hoje aqui, eu sei que pode estar afligindo muita gente. Quem sabe a gente não traz um pouquinho de calma para vários corações que estão aí e uma luz no fim do túnel, porque sempre tem vantagens da crise. Eu não tenho dúvida. Ô, Léo, antes da gente entrar no assunto assim, corporativo, empresa, conta um pouquinho pra gente quem é o Léo, quem é a Humus. Conta pra gente aqui de coração aberto essa sua história, que eu acho ela maravilhosa. Então, eu sou capitão, hoje estou na reserva. Eu entrei no bombeiro muito novo, eu entrei no bombeiro com 18 anos, né? Eu fazia medicina, na verdade, entrei na faculdade de medicina, fiz até o segundo período de medicina, terceiro período, na verdade, e passei no bombeiro também. E quando eu passei no bombeiro, decidi sair da medicina e fiquei apaixonado com a corporação. E decidi seguir carreira, fazer o curso de sargento, fazer o curso de oficial. E aí eu fiz o curso de oficial de bombeiro. E quando eu formei nesse curso de oficial, eu decidi estudar a área de gestão de crise, gestão de desastre. Foi onde eu pude fazer essas especializações que eu fiz ao longo da carreira. E, né, vamos dizer assim, coincidência do destino ou não, eu tive à frente, né, montamos o primeiro batalhão de resposta a desastres do Brasil, que foi o BEMAD, que hoje foi um modelo muito elogiado até pela ONU, pela IDF, né, de Israel, que teve aqui em Brumadinho, como um dos melhores modelos de gestões de crise e desastres que a gente tinha no mundo, por conta do desastre de Brumadinho, do evento de Brumadinho. E nessa época, né, vamos dizer assim, cortando a história longa, né, eu fiz pós-graduação no Japão, fiz mestrado no Chile, mestrado aqui na Universidade de Ouro Preto, e logo depois de Brumadinho,
eu comecei a receber muita proposta para trabalhar como consultor de empresas que viviam crise, porque eu estive à frente do comando da Operação de Mariana, das buscas e resgates em Brumadinho, e muito do que eu falava, né, pô, vai acontecer isso aí é o previsível de acontecer. Então, várias empresas que estavam na gestão falam assim, cara, você não quer fazer uma consultoria para a minha empresa nessa área de crise, de prevenção de desastres, na área de segurança? E eu estava num momento onde eu seria promovido a major no bombeiro. E o major é aquele cara que ele começa a mais estar na administração. E eu sempre quis ir muito para a rua, eu sempre gostei de rua, eu sempre gostei... Meu propósito sempre estava no atendimento. Isso estava me incomodando. E nessa mesma época veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu já tinha férias acumuladas, férias prêmio. Eu decidi pegar licença de 2 anos, porque eu não podia fazer essas consultorias, porque eu estava no bombeiro, eu não poderia ter empresa nem nada. E eu falei assim, cara, eu vou testar. Se tem alguma coisa para dar errado, se eu for abrir uma empresa e ela for dar errado, ela vai dar errado na pandemia. Na pandemia. É o melhor momento para dar errado. Se eu conseguir fazer com que essa empresa dê certo na pandemia, talvez eu possa ter uma outra visão. Porque, assim, são vários fatores. Eu sou alucinado com bombeiro, amo o trabalho, mas eu já deixaria de ter o propósito que eu tinha, que era ir para a rua. E a gente sabe que o salário, né, das forças de segurança não é nada maravilhoso. Quando eu comecei a receber as propostas de palestra, treinamento e consultoria, eu comecei a ver os valores, até que os meus colegas de mestrado tinham, que eu comecei a ir para o mercado, cara, quanto que eu cobro nisso? Eu não sei, não sabia. Né? A minha estabilidade era meu contra-cheque todo mês. Eu comecei a ficar assim, assustado com os valores. Falei assim, olha, eu vou tentar. E aí, em 2020, eu decidi abrir essa consultoria, né, que é a Seivas. E a Seivas, ela foi muito nessa área de resposta a desastres, porque a gente não tem a cultura da prevenção. Então, existia uma imprevisibilidade do incoming ali, de quanto que eu iria faturar, mas o faturamento era muito superior a várias áreas, né? Só para um parêntese, né? Tem um estudo da ONU que fala que a cada dólar que você investe em prevenção, você economiza de 15 a 20 dólares na resposta ou na reconstrução. Então, basicamente, o meu valor de uma consultoria de prevenção, ele é X, só que o meu valor de resposta ele é 20x. E as pessoas elas pagam por isso, porque elas estão no momento mais crítico delas. E aí começou a dar muito certo. E quando eu vi que realmente ia virar, eu falei assim, olha, eu vou sair do bombeiro, vou para a reserva, pedir para ir para a reserva, mas faltava ainda alguma coisa, né, do propósito que a gente tem de se doar. E aí eu fundei a Humus, que é uma associação sem fins lucrativos, que trabalha com prevenção e resposta a desastres no Brasil e no mundo. Nesses grandes desastres que a gente teve, Petrópolis, Rio Grande do Sul agora, São Sebastião, o terremoto na Turquia, terremoto no Haiti, todos a Humus, né, hoje é a maior ONG, ela é a maior associação sem fins lucrativos de prevenção e resposta a desastres do Brasil. Porque a gente é a única. Então a gente é a maior. Então, assim, é o recorte, tá vendo? É a única. Então nós somos a maior. Mas assim, a gente está nessa vanguarda aí, né? Vimos que é algo que está acontecendo, né? A questão de desastres é uma coisa que também é algo que eu estudo muito. Mudança climática afeta muito o negócio de vocês, do agro ele afeta muito. E é algo que a gente vai ter com maior frequência, com maior constância e de maior intensidade. Então, a UNS tem muito trabalho aí e a Seivas também continua nessa trilha. E certamente, assim, você não fica em casa esperando um desastre acontecer para trabalhar, né? Esse trabalho de prevenção, eu tenho certeza que ele a UNS ela trabalha muito nessa parte de prevenção, mas hoje eu tenho uma demanda muito grande por conta da empresa de consultoria dessas áreas de treinamento para liderança, que é algo que... É algo que é muito... Eu falo que muitas vezes a gente tem que pegar um mercado de fora para a gente entender o nosso mercado, né? O americano, por exemplo, ele está há uns 10 anos à nossa frente em algumas coisas. Lá é muito comum os Navy SEALs, os heróis americanos, eles dão muito treinamento corporativo de liderança para as empresas. E é algo que era meio... A gente não vê isso ainda muito aqui. A diferença... Teve aquela onda do BOP, né? Teve, do começou filme, a nascer mas isso, né? Começou a ter isso e... A grande diferença é que se a gente for pegar, sabe, até uma pesquisa recente, eu vi no Brasil Journal, o bombeiro é a instituição com maior confiança da população por 15 anos seguidos. Então a gente começa a pensar, o que esses caras fazem para que seja uma instituição com alta credibilidade? Como que vocês formam esses times, que são times que você confia extremamente?
Como que você constrói essa equipe? Como que você faz isso? E eu vi que essa era uma dor de toda empresa. Toda empresa, querendo ou não, ela vai pela dor do humano, do que é mais imprevisível ali, que nós, seres humanos, somos dessa maneira. Como que você monta esse time? Como que você faz o seu time ficar mais forte? Como que você resolve os problemas de desavença que tem entre as várias seções de uma mesma empresa? E eu comecei a perceber que isso era algo comum em todas as empresas e eu tinha essas respostas. A gente tinha as respostas porque a gente construiu isso há muito tempo. E eu vi que era uma demanda muito grande. Então, talvez hoje a demanda que eu mais tenha pelas Seivas é a de treinamento de liderança e de time. E é óbvio, né? A demanda que eu tenho, que talvez seja o fator que eu não queria ter, é a de resposta a desastre, é algo que realmente foge da curva. É que quando acontece, são eventos... São eventos. E aí a gente estava até comentando em off, né? É muito ruim porque é algo que... Eu não tenho como divulgar isso. O nosso trabalho, até mesmo como gestão de crise, é preservar a empresa. Então eu não posso ir lá. Hoje a gente é dominado por questão de rede social. Esse aqui é meu cliente, né? Olha, então esse aqui é meu cliente. Olha a merda que deu aqui. Eu não posso fazer isso. Então, assim, o nosso trabalho, a nossa equipe, muitas vezes, quase todas as empresas que a gente atende, ninguém sabe que aconteceu nada. Porque a gente faz todo esse trabalho de preservação da imagem institucional, do CEO, que muitas vezes é um erro que as pessoas têm de colocar, tá? Já uma coisa que eu falo direto. Jamais coloque um CEO em uma crise de uma empresa para ele dar entrevista, para ele colocar, porque ele é a cara da empresa. E muitas empresas falam assim, não, eu preciso de colocar o CEO para dar tranquilidade para os meus colaboradores, para os stakeholders. Só que se ele comete um erro, você vai colocar quem no lugar dele? Uhum. Então a gente faz todo esse trabalho de gestão de crise, de comunicação, de logística operacional para várias empresas. E a gente estuda muito esses casos para que a gente consiga dar uma resposta adequada. Nós vamos entrar daqui a pouquinho em alguns detalhes desse tipo de trabalho seu, Léo. Não vou nem perguntar nada específico, porque você mesmo já disse aqui e faz todo sentido que não seja divulgado. A gente fala sem nome, mas aí dá pra falar. A gente fala sem nome, né? Mas antes da gente entrar nessa parte da conversa, qual que foi a maior tragédia que você atuou, assim, que mais te impactou? Foram as duas barragens aqui em Minas, cara, ou teve alguma coisa ainda? É difícil, sabe? Porque, assim, cada tragédia, ela te impacta de uma maneira diferente. E cada evento desse me faz crescer para o próximo evento. Vou te dar um exemplo. Em Mariana, eu tinha um contato muito grande com as famílias. Mariana aconteceu em 2015, né? Eu tinha um contato muito próximo das famílias. Só que esse contato muito próximo que eu tinha com as famílias, como responsável de toda a operação, ele me fazia tomar muitas decisões emocionais. Decisões emocionais, muitas vezes, são coisas às vezes absurdas, mas que você vai pensar, poxa, mas um bombeiro tomou uma decisão dessa? Um dia em Mariana, o pai de um dos garotos estava desaparecido, falou comigo, eu era tenente, falei, tenente, eu sonhei que o meu filho estava aqui. Eu sonhei que meu filho estava nesse local, eu preciso que o senhor mande a equipe para lá. E eu falando com ele, mas aqui não tem lógica, o rejeito, a mancha de inundação que a gente desenhou, ele não corresponde com isso. E ele falou assim, tenente, o senhor acredita em Deus? Deus é que me revelou isso e alivia meu coração e tudo mais. E aí, aquela coisa de ter esse contato emocional, eu falei, não, então vamos fazer isso. Às vezes ele está certo, às vezes alguma coisa espiritual. Né? Cara, não sei, essa fé que a gente muitas vezes tem. E aí eu tirei toda a equipe do meu planejamento, voltei para lá, perdemos 5 dias. E o menino não estava lá. E eu aprendi muito com isso, que muitas vezes a gente quer dar uma resposta, né? E isso vale muito para a crise, né? Eu falo muito que as pessoas que estão respondendo à crise, que elas têm amor pela empresa, elas não pensam com a razão, elas pensam com o coração, com a emoção, e elas vão tomar decisões erradas por conta disso. Por isso que muitas vezes você precisa de alguém de fora que não tem amor nenhum com aquilo, para ele te dar uma decisão racional. Então isso me ajudou, por exemplo, para ir para Brumadinho. Em Brumadinho eu já tinha uma distância muito grande das famílias. Tanto que, alguns dados, né? Nós encontramos 90% dos corpos removendo 20% do rejeito. Que é algo assim que ninguém acreditava que a gente ia fazer. Uau. As pessoas falavam o seguinte, olha, nessa dimensão, até mesmo a equipe de Israel falou, olha, se vocês encontrarem 50% das pessoas que estão desaparecidas aqui, talvez seja algo que é inimaginável no mundo.
Até então, na época, a gente tinha removido 20% do RG e tinha encontrado 90% dos corpos. Então eles ficaram assim, impressionados por conta da técnica. Só que tudo que vai impactando a gente são esses impactos de histórias, dessas histórias das pessoas. Na Turquia agora, nós somos a primeira equipe, eu fui com a UMS, não pelo bombeiro. Nós somos a primeira equipe brasileira a chegar na Turquia. E um dos resgates que eu estava trabalhando, a gente parou, as famílias elas se reuniam em frente aos escombros dos prédios, muito frio, colocavam latões queimando, porque não tinha aquecedor, né? Não tinha energia, então eles colocavam um latão queimando material ali para aquecer. E as pessoas passavam pela gente, e é uma coisa que é muito legal, abrindo um parênteses, eu aprendi isso no Haiti, né? A gente andava com a camisa da seleção brasileira. Porque a camisa... Quando eu fui para o Haiti era o quinto país mais perigoso do mundo. Quando você estava com a camisa da seleção brasileira, parecia que você tinha um escudo. As pessoas falavam, pô, Ronaldo, Neymar. As pessoas gostavam dos brasileiros porque elas se identificavam tanto com a camisa, né, da seleção quanto com a bandeira. Então isso ajudava a gente muito. Então a gente andando na Turquia, uma pessoa parou, Brazilian. E nem todas as pessoas falam inglês lá. E as pessoas apontavam para os escombros e pediam para encontrar os parentes que estavam desaparecidos. E a dificuldade era a gente virar e perguntar assim, mas está vivo ou está morto? E a pessoa falou, não, a gente não ouve mais nada. E a gente fala o seguinte, olha, eu não posso procurar ele, porque agora a gente está procurando por vivo. A gente vai ter que deixar o corpo dele lá. E muitas vezes isso pode parecer pesado, mas esse é a decisão racional, porque a gente tinha uma janela de sobrevivência ali de 10 dias. Até 10 dias a chance de você encontrar alguém com vida, ela vai diminuindo, mas até 10 dias ali é 2,5%. Até que a gente passa em frente a um escombro, uma senhora tá de frente a esse escombro e ela começa a conversar com a gente em turco. A gente arrumou uma pessoa para traduzir, ela falou, olha, ela disse que ouviu a filha dela e as amigas lá. Só que ninguém foi lá ver. E aí a gente para em frente a esse escombro, sobe e tem uma convenção que a gente usa apito, né? A gente dá um apito e vira um silêncio assim, absurdo. Ninguém move uma palha, porque se uma equipe de resgate apitar, tem que fazer esse silêncio absoluto, porque pode ser que tenha alguém. A gente começa, a gente grita, né? Se alguém me escuta, grite ou bata 3 vezes. E aí tem um porquê, porque, vamos supor, se o escombro acomoda e ele faz alguns barulhos, você não vai confundir. Pessoa que bate 3 vezes, você sabe que tem alguém tem uma sequência. Entendendo. Tem uma sequência. Não alguém, é um estalo, não é nada. Não é um animal que está movimentando, então tem uma lógica. E aí a gente grita e a gente ouve uma criança gritando lá de baixo. E aí, cara, é como se fosse um gol de Copa do Mundo. Todo mundo começa todas as equipes irem lá ajudar a gente. E esse resgate, né, encurtando a história longa, esse resgate ele dura 10. A menina ficou 10 dias debaixo dos escombros. O nosso resgate dura 7 dias, com temperatura ali abaixo de 10 graus. Menos 10 graus a gente com resgate constante. Eram 4 crianças, as 4 estavam vivas. Durante o resgate a gente teve uma réplica, né, um novo terremoto, que as nossas equipes ficaram soterradas. Uau! E as 3 meninas infelizmente faleceram, mas a gente conseguiu resgatar uma das crianças viva, de 4 anos de idade. Então isso me marcou muito. Isso foi algo que... Porque por eu ter participado ativamente, eu acho que esse resgate especificamente, ele meio que testou Vocês tudo. estavam em Istambul? Não, a gente estava em... Não é Ankara, eu olho o nome da cidade, é mais para o sul. Era uma cidade que estava muito frio, sabe? A gente desceu em Ankara e foram 12 horas de carro até a gente chegar nessa cidade. E aí, quando a gente chega lá, a gente consegue tirar essa criança. Eu penso assim, poxa, tudo que eu vivenciei de treinamento, cara, de tudo que eu já passei, de fome, de frio, de sede, de sono, foi meio que para aquele momento, sabe? Então foi um evento que me marcou muito. Mas aí depois vem Rio Grande do Sul, onde a gente tem um estado que foi 90% do estado ficou debaixo d'água. E a gente tem uma dificuldade no Brasil de dimensionar isso, porque a gente é um país continental. Os nossos estados, eles têm tamanho de países. Se eu não me engano, o Rio Grande do Sul ele tem o tamanho do Equador. Então, se a gente for pensar, foi um país que foi inundado. E lá foram... Cara, é o que a gente chama de catástrofe. Não é nem um desastre, é acima do desastre. O que a gente vivenciou no Haiti, na Turquia, é uma catástrofe.
O Brumadinho é um desastre, é pontual. A catástrofe, ela Atinge tudo, né? ela requer a inertização do poder público. O poder público ele é atingido. O desastre ele é muito desleal, porque se você fizer um comparativo com a guerra tem regras. Você, por mais que não se respeite, mas a guerra tem regras. Você não pode bombardear um hospital. Você não pode bombardear uma escola. Você não pode atrapalhar um corredor humanitário. O desastre, ele ignora isso. Ele faz o hospital cair. Ele não respeita nada. Ele não respeita nada, nem ninguém. Para ele não tem... Ele é, vamos dizer assim, ele é democrático. É todo mundo igual. Ele atinge todo mundo do mesmo jeito. Então isso, tem essa inertização do poder público, ela é muito difícil. Porque ela faz com que as pessoas... Você potencialize o que uma pessoa ruim tem de ser ruim e o que uma pessoa boa tem de ser boa. E é um vácuo total de liderança, né? Total. Existe na doutrina, né? A gente fala que é a zona de impacto zero de comando. Essa zona de impacto zero de comando é que quem deveria comandar, como ele foi atingido, ele não tem experiência com isso, ele fica sem saber o que fazer. Ele vai pelo instinto. Por isso que muitas vezes, aí, voltando um pouquinho na história até da liderança, muitas grandes empresas nos Estados Unidos, elas contratam militares que foram para a reserva, para assumir cargos de liderança. Porque até uma vez eu fui trabalhar numa consultoria, fui contratado por um período de 1 ano numa consultoria, e a pessoa me perguntou assim: Léo, por que você acha que você está mais capacitado que todas essas outras pessoas que estavam aqui? E eu virei e falei assim para ele: olha, eu tenho certeza que todo mundo que veio aqui, todos os currículos, eles são muito melhores do que eu para essa vaga que você está precisando. A diferença é que não tem nada que vai acontecer na sua empresa, absolutamente nada que vai acontecer aqui que vai me abalar, nada. Tudo que acontecer aqui, nada do que acontecer na sua empresa vai me abalar. Você pode ter certeza disso. Não tem nada que vai acontecer aqui de alguma coisa que você vai vivenciar que vai me abalar. E eu sei que eu vou tomar a decisão mais certa que todos eles. Aí eu fui contratado por esse... Fiz um trabalho assim incrível. Mas o que acontece é que esse tipo de treinamento, ele leva a gente a entender fatores que são muito comuns dos seres humanos, das pessoas, da crise. Então, você já viu que eu não consigo dar uma resposta. Qual que foi a maior dificuldade, né? Mas cada desastre ele tem uma peculiaridade. Ele tem uma dificuldade maior. Quando acontece no Brasil, tem essa questão de, você está no seu país, você está com as pessoas ali que falam a sua língua. Porque falar a sua língua é importante pra caramba. Isso cria uma conexão muito grande. Facilita o processo, né? Tanto de não entendimento como de sentir a dor. Uhum. Porque existe a linguagem universal de você, quando a gente resgatou as meninas, das pessoas irem lá e dar um abraço na gente. Falei, cara, os brasileiros saíram do Brasil para vir aqui resgatar uma criança turca. Então, você tem a linguagem universal dos gestos. Tanto que existem convenções, né, que a gente trata na crise de sempre colocar as coisas mais visuais possível, com símbolos para facilitar o entendimento. E a gente tem isso do desastre, a gente traz isso para a crise, porque tudo que é muito longo, texto muito longo, coisas muito longas na crise, elas vão passar despercebidas e as pessoas não vão fazer certo. Então a gente traz esses fatores. E quando acontece dentro de casa, igual aconteceu no Rio Grande do Sul agora, mexeu muito com a gente, porque foram muitas pessoas afetadas e a gente viu muita coisa ruim. Saque, estupro dentro de abrigo, furto, roubo, homicídio, mas a gente vê muita coisa boa. A gente vê como que o ser humano ele tem essa capacidade de se o pior e o melhor. O melhor, no mesmo evento. Eu fico imaginando aqui só, enquanto você falava, eu acabei de voltar de uma viagem para o Japão e eu passei pela Turquia. Né? A gente falava em off aqui porque o Léo fez a pós-graduação dele no Japão e agora ele está contando esse caso da Turquia. E eu imagino lá no Haiti, na Turquia, essa questão da camisa da seleção. Para nós que somos brasileiros, a gente tem que parar com essa síndrome de vira-lata. Né? Eu estive lá na Turquia agora. Falar de Brasil e falar de futebol, eles são apaixonados com futebol como a gente é. Da Turquia mais, tem muito brasileiro, cara, que joga, eu não sabia. E por exemplo, o Alex, né? Que o Alex jogou no Fenerbahçe lá, cara, o Alex é Deus lá, é impressionante. Cara, tem turco lá que fala que o Alex jogou mais bola que o Pelé. Cara, é impressionante. Até uma vez eu conversei com o Rica Perrone, ele é muito do futebol. E eu falei com ele, ô Rica, você não tem noção
do tanto que o futebol ele abre essas portas pra gente por conta do desastre, de você ir com a camisa da seleção de... Cara, o Neymar ele não tem noção o tanto que ele abre porta para que a gente consiga fazer resgate no Haiti. Da gente não ser literalmente assassinado porque você tá com a camisa da seleção escrito Neymar. Ele não tem noção disso. E isso faz com que a gente... Eles não têm noção desse peso. Não. O Ronaldo, eles não têm noção. E a gente, lá no Haiti, quando a gente foi, era o quinto país mais perigoso do mundo. O presidente tinha acabado de ser assassinado. E uma delegação dos Estados Unidos, ela foi sequestrada dentro do hotel. A gente teve que sair antes por conta, assim... A gente passou por um corredor de milícia que, igual eu falo, a gente não foi... A minha esposa vai me matar daqui a pouco. Ela não sabe, muitas vezes ela não sabe dessa história. A gente não foi literalmente morto porque a gente estava com camisa do Brasil. Não, brasileiro. Neymar, Pelé. E é isso, porque o cara, ele fala crioulo, francês, 90% da população não tem... não sabe ler e escrever, mas ele vê uma camisa do Brasil e ele fala assim... Reconhece. Esse pessoal é gente boa. É da paz. É da paz. Assim, eu fico imaginando, uma crise é um turbilhão de coisa, né? Como é que um líder corporativo, assim, a gente nunca vai ter experiência de viver o que você viveu, mas como é que a gente se prepara para esse turbilhão de informação que chega de uma hora para outra, assim? Legal. Uma das coisas que eu gosto muito de falar nos nossos cursos de crise, de gerenciamento de crise, é o seguinte: o gerenciamento de crise não é você fazer algo ruim ficar bom. O gerenciamento de crise é você não fazer com que algo ruim fique pior. Então, a partir do momento que ele entende, né, e existem fases da crise. A primeira fase é a negação. A partir do momento que essa liderança, as pessoas que estão envolvidas nessa crise, elas sentem e falam assim, cara, beleza, nós estamos numa crise. A gente entendeu que a gente está numa crise, já é um grande salto. Porque a maioria das pessoas, elas continuam na fase de negação. Isso não pode estar acontecendo, não é possível que isso vai acontecer, será que isso vai acontecer? Então as pessoas ficam nesse loop. Porque a próxima fase da crise, que você sai da negação, é a deliberação. Estamos numa crise, o problema é essa, o que nós vamos fazer? E muitas pessoas, elas têm essa dificuldade da fase 1 e da fase 2, que é você aceitar que você está numa crise, que você vive um problema e você tentar encontrar possíveis soluções para esse problema. Então, o papel da liderança ele é fundamental para ele botar o pé no chão de todo mundo. Gente, olha só, nós estamos com um problema e a gente precisa de resolver esse problema. E a partir desse momento, quando você tem a liderança admitindo isso, cara, é muito bom. Porque o papel do líder, ao contrário de que muitos não entendem, ele tem que demonstrar vulnerabilidade. Ele tem que demonstrar naquele momento que ele tem essa fraqueza, que ele tem essa dificuldade. Tem um livro muito interessante, chama The Black Box Thinking. Eu não sei a tradução dele em português. Mas ele fala de um negócio que chama o paradoxo da segurança. O que é esse paradoxo da segurança? Eles pegaram vários casos. Esse livro ele fala sobre acidentes aéreos, como que os médicos, muitas vezes eles usam a questão da pessoa morreu infelizmente fizemos o erro médico. É muito fácil o médico cometer um erro e falar, infelizmente a pessoa morreu. E é diferente da aviação. Quando acontece um erro na aviação, o que a aviação faz? Estuda minuciosamente para que aquele erro não aconteça nunca mais. Então ele fala do paradoxo da segurança no seguinte sentido. Eles perceberam em alguns eventos médicos que a pessoa errou, que não sabia o que fazer, que as equipes que tinham mais confiança uma nas outras eram as equipes que os chefes das equipes eles admitiam que não tinham a resposta. Ao contrário das equipes que o camarada tinha, vamos dizer assim, um ego muito inflado, deixa comigo, eu sei o que fazer. Às vezes, né? Eu sei o que fazer, nós vamos passar por isso. E essas equipes, elas sabiam que elas estavam num ambiente de certeza, que elas não sabiam o que ia acontecer. Então eles começaram a perceber que quanto mais você fala, olha, eu não tenho todas as respostas, eu não sei o que fazer, mais segurança você dá para sua equipe. Porque a sua equipe ela tem a liberdade de entender, olha, eu também não tenho essa resposta, mas eu já vivenciei algo parecido, que é assim. É onde a gente fala que a diversidade da equipe te leva a enfrentar a adversidade. Quanto mais diverso for o seu time, no sentido das vivências que eles tiveram, das experiências que eles tiveram ao longo da carreira, como foi criado, né, algo que a gente usa até mesmo nos cursos de negociação, a gente usa muito isso, essas pessoas começam a colocar as possibilidades de enfrentar aquela crise. Então, essa liderança admitir que ela realmente estamos enfrentando uma crise, é um passo que as pessoas não têm ideia
de como é importante para superar a crise. Agora, fica à vontade. Eu queria só fazer uma pergunta. E como é que separa esse emocional desse racional lá na cabeça do líder? Porque muitas das vezes ele vai estar ali, ele está bombardeado, impactado pelo que está chegando para ele, e ele tem que dar essas respostas ali. Às vezes tem que ser pontual, ele separar essas coisas. Essa pergunta ela é espetacular porque ela vai muito de algo que é comum na liderança. É muito comum um líder ele se cercar de pessoas que falam o que ele quer ouvir. E esse líder, ele achar que essas pessoas é que devem estar do lado dele. Uhum. Quando eu assumi, para eu tentar exemplificar isso, quando eu assumi o comando de um pelotão, eu trouxe para o meu lado, para ser o meu braço direito, um subtenente que ele não tinha mais nada a ganhar na carreira dele. Mais nada. Ele já tinha todas as medalhas, ele já tinha todas as promoções. E eu falei com ele, olha, ô Sub, eu preciso que você seja o mais sincero comigo toda vez. Toda vez que eu estiver fazendo uma cagada, eu preciso que você fale, ô tenente, tá fazendo merda. Tenente, não vai por esse lado. E é muito comum na política a gente ver isso, porque o que o político faz? Ele se cerca do bajulador. Ele não se cerca de pessoa que fala o que ele não quer ouvir. E o que você precisa no momento crítico é a pessoa que te fala o que você não quer ouvir. De virar e falar o seguinte, olha, deixa eu te falar uma coisa. Você tá emocional. A pessoa entender quando ela entra no estágio emocional, ela está emotiva ou no emocional, é muito importante ela ter uma pessoa do lado dela que tem essa liberdade de falar assim, aqui, você entrou no modo emocional. A gente precisa ir para a razão. E se você não tá bem, delega alguém para tomar essa decisão para você. Então, o grande fator nessas horas é você se cercar antes de que aconteça de pessoas que elas vão ser sinceras com você no cotidiano, nas tomadas de decisão do cotidiano, mas principalmente na crise. E ele mesmo enxergar e falar assim, pessoal, olha só, eu não tenho condição. Eu não estou bem, eu não tenho condição. Eu não consigo tomar essa decisão. E delegar para alguém. E delegar é difícil. Uhum. Delegar essas decisões, porque a partir do momento que a liderança ela delega, se eu delegar para o Matheus uma decisão e ele tomar a decisão errada, eu tenho que entender que a responsabilidade é minha, não é do Matheus. E a maioria das lideranças que a gente vê, muitas vezes elas delegam a autoridade, mas elas não assumem a responsabilidade. Uhum. Ela delega a responsabilidade, mas ela quer cortar a cabeça se ele errar. Uhum. E aí o que ele faz? Ele não vai querer às vezes ousar uma decisão. Ele vai ficar com medo de tomar uma decisão. Poxa, se eu tomar uma decisão errada, o chefe vai cortar a minha cabeça. Só que quando que você treina isso? Você não treina isso na crise. Você treina isso antes. E aí é um grande erro nosso de, no cotidiano, às vezes a gente tem uma liderança que ela é muito microgerenciadora. Quando a gente constrói o time, né, eu uso um acrônimo, né, que é o servir e os 5 Cs. E um dos Cs é a liberdade de comando. É você dar liberdade de ação do comando para as pessoas. Nas operações especiais, a gente trabalha com esses princípios. E esse princípio de descentralizar o comando é um dos princípios que toda equipe de operações especiais ela trabalha. É o que a gente fala, todo mundo lidera. Um soldado, que é o primeiro grau hierárquico, ele tem liberdade de tomar uma decisão como se o comandante fosse. Se ele achar que ele tem que arrombar uma porta e atacar um incêndio, ou se ele achar que ele tem que arrombar uma porta e efetuar um tiro de neutralização, ele tem essa liberdade de fazer. Só que é óbvio, você não constrói isso de uma hora para outra. Você não pega uma pessoa e bota lá. Uhum. Existe um treino, existe uma cultura da empresa, que é onde a gente começa a perceber que as empresas que performam dessa maneira, performam mais, elas atuam dessa maneira. Elas dão mais liberdade para as pessoas atuarem. Elas dão a liberdade e assumem a responsabilidade. Porque a partir disso, o seu time fala assim, cara, eu não vou fazer cagada, porque o cara confia em mim. Uhum. Então existe uma reciprocidade nesse relacionamento. Quando você delega e sensibiliza também de que você está contando com a pessoa, eu conto com você. Muda tudo. Muda tudo. Agora, Léo, assim, eu fiz alguns cursos de conselheiro, né, para atuar em conselho de empresas aqui na Fralia. Depois disso, eu até acabei montando um conselho consultivo da Fralia. Seja em conselho, né, seja você que tem uma empresa menor, essa disciplina de gerenciamento de risco, principalmente nos últimos anos, ela mudou completamente, né? Uhum. Você pega uma empresa altamente sofisticada, igual a dona das 2 barragens que romperam aqui em Minas Gerais, ela mudou
completamente tudo que ela tinha e entendia como gestão de risco. E assim eu posso citar exemplos não só no Brasil, mas internacional. Por exemplo, a Boeing, depois dos desastres aéreos, a gente estuda isso, né, nessas matérias de gerenciamento de risco. Na sua visão, assim, a gente falou um pouquinho da parte de atuar na tragédia, já no momento que a coisa está acontecendo ou aconteceu. Mas na parte da prevenção, como é que uma liderança ou um conselho de empresa deve se moldar para mapear os seus riscos e se prevenir deles? Legal. Tem uma história muito interessante. Uma vez o Messi foi dar uma entrevista e, se eu não me engano, ele jogava no... Foi Barcelona que ele já jogou? Que era a época do auge. Ele só jogou no Barcelona e no Miami agora. Então, quando ele jogava no Barcelona, ele virou e falou assim, olha, se o Barcelona disputasse a Copa do Mundo, a gente ganharia todas as Copas. O que ele quis dizer com isso? O time do Barcelona era tão bom, mas tão bom e tão entrosado, que independente do país que enfrentasse o Barcelona, eles iriam ganhar. E eles iriam ganhar mesmo. O grande problema é que a gente trata a crise como o jogo da seleção. Que de última hora acontece a crise, a gente quer pegar os melhores de cada área, juntar para eles resolverem um problema, sendo que eles nunca trabalharam um com o outro. Por isso que, por exemplo, você ter um conselho, você ter pessoas que já trabalham junto antes da crise é essencial. Todas as grandes empresas, isso aí com as empresas das barragens, a Boeing, todas elas que têm um nível de risco altíssimo, e aí são vários riscos, pode ser risco de perder bilhões de dólares, risco de vida, risco de acidente de trabalho. Todas essas grandes empresas, elas já têm times compostos para gerenciamento de risco. Essa é a diferença. Porque o que acontece? Quando você tem uma pessoa que trabalha com crise, ela vivenciou a crise X. Na próxima crise, essa pessoa adquiriu um capital intelectual operacional na primeira crise que ela vai levar para a segunda. Então não adianta você querer montar um outro time porque ele não tem essa experiência. É o que eu chamo de hora de voo do piloto. Por melhor que seja o piloto, se eu pegar 2 pilotos para você e falar assim, olha, esse piloto aqui, ele formou em primeiro lugar, teve as maiores notas, toda vez que ele voa no Flight Simulator, nas piores condições, é ele que tira a nota alta e tudo mais, e é o piloto 1. Agora eu tenho o piloto 2. Esse piloto 2... ele tem 25 anos de experiência, não foi o primeiro aluno, não tirou as melhores notas, mas tem 25 anos de experiência e já passou por várias coisas. Vocês vão fazer a viagem mais perigosa do mundo e passar por uma área de extrema turbulência. Você quer viajar com quem? Com de 25 anos. Entendeu? Como? Mas só que quando a gente muitas vezes quer botar para resolver, a gente quer ou olhar o currículo, a gente quer o caixão. A mesma coisa com a medicina. Às vezes você tem o doutor lá, 01 da faculdade, mas você tem um médico, aquele antigão que já vivenciou as situações estressantes. Porque o problema é que nós, enquanto seres humanos, toda vez que a gente vive uma situação estressante, todos nós vamos reagir de uma mesma maneira. O nosso coração vai começar a acelerar, o sangue vai sair da ponta dos dedos e vai para os órgãos, para os grandes músculos, porque a gente é um cérebro da época das cavernas, que está preparando a gente pro combate. A gente não entende isso, se você não vivencia isso num treinamento, você não entende isso. Ou luta ou foge, né? Ou é fight, flight or freeze. Ou você luta, ou você foge, ou você fica congelado. Então, a diferença é que as pessoas que começam a entender isso, que elas poxa, peraí, eu tô entrando no modo emocional, eu tô entrando no modo de combate. Eu preciso de reverter isso. Só que se a pessoa não vivenciou essas outras situações, ela vai ter um problema. Por que às vezes você tem, então, se acontecer um incêndio aqui agora, a pessoa mais capacitada vai ser eu. Por quê? Porque eu já vivenciei outros incêndios. Agora, se der uma pane nos equipamentos de som, não vou ser eu que vou vivenciar. Talvez esse é o pessoal que opera os equipamentos de som, porque eles já vivenciaram isso. Eles já têm um plano A, B e C. Talvez se tiver uma crise no cacau, a pessoa melhor para saber tecnicamente foi você que já vivenciou outras crises. Então o que a gente tem que fazer é montar times diversos que já vivenciaram outras crises. As grandes empresas que conseguem fazer uma gestão de crise, essa não é a empresa que monta um time de última hora. É a empresa que já tem um conselho de gestão de risco, uma empresa que já tem um conselho de gestão de crise, ou que traz pessoas que têm essa experiência para fazer uma tomada de decisão. Porque se você começar a falar comigo da crise do café, da crise do cacau, eu vou ter perguntas
que são óbvias para vocês, mas que não são óbvias para mim, que talvez a solução esteja nas perguntas óbvias, que todo mundo não passa por elas. Vocês estão querendo achar o ponto fora da curva. Mas a resposta, muitas vezes, está no ponto de dentro da curva e não no ponto de fora da curva. E isso é sério, porque a nossa forma de trabalhar em relação a 2023, 2024, em relação a 2025, é completamente diferente, né? Porque a gente teve aquela experiência lá atrás com a crise do cacau, e a gente carregou essa experiência para agora, então... Tá muito claro no que o Léo tá falando aqui, que assim, primeiro ponto também é conhecer quais são esses riscos, né? Tem risco Mapear de quê? isso, tem risco de quê? Mapear os riscos. Né? Por exemplo, nós que somos uma indústria de alimentos, tem risco de quê? De contaminação, de acidente, de vazamento, né? Igual a gente presenciou também uma outra tragédia aqui famosa em Belo Horizonte, que foi aquela contaminação da cerveja, né? Sim, da cervejaria. Da cervejaria. Aquilo é um estudo de caso perfeito de um monte de falha de gestão de risco, de crise. É um monte de falha. Primeiro, negação. Quem vai lembrar que por vários momentos foi negado. Não, isso não aconteceu, isso não pode estar acontecendo. Foi negado. Ao invés de entender, de falar o seguinte, olha... Estamos em investigação. Né? As pessoas, elas têm uma compaixão por quem admite um erro, mas elas não têm compaixão por quem mente sobre o erro. Então, você virar e falar o seguinte, olha, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente está investigando e a gente está analisando todas as possibilidades de erro da nossa empresa. Porque é uma coisa que a gente usa até em técnica de negociação. A gente chama muito, a gente mostra muito isso em técnicas de negociação. Toda vez que o ser humano vira e fala assim, por favor, me ajuda, entra um fator de ajuda mútua. Tanto que, por exemplo, existem empresas, a Apple é assim. Se você ligar para o call center da Apple, tiver um problema com o seu telefone e falar assim, por favor, eu preciso muito que você me ajuda. Quanto mais você repete a palavra ajuda, mais vai abrindo a janela dele lá para que ele tenha que resolver o seu problema. Quanto mais arrogante você for, menos é a resolução do problema. Quanto mais você fala assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, eu preciso da ajuda de vocês. A gente cria um ambiente que as pessoas falam, cara, vamos ajudar ele. A gente precisa de ajudar ele está em dificuldade, ele não sabe o que ele está fazendo. Então, na negociação e na gestão de crise, a gente usa muito esses termos para a gente conseguir sair de momentos difíceis. Porque quando a pessoa... quem mais vai entender, quem mais vai ter compaixão desse momento é a pessoa que já passou por uma crise. Então, se você fala assim, gente, olha só, eu preciso que alguém me ajude. Quem já passou por isso? Vocês podem me ajudar? A pessoa que já passou por isso. Não, eu te ajudo. É normal do ser humano. Então, são técnicas que a gente usa, e principalmente de pedir isso. Até entre empresários que são concorrentes, gente, a gente faz muito esse benchmark de falar assim, cara, quem que já passou por isso? E a gente pedir ajuda. Cara, vocês não querem ajudar a gente? O caso do Vale do Sol. Sim. Nós tivemos um cliente aqui que ficou famoso no ano passado, que teve a fábrica inteira incinerada. Incinerou 2 vezes. A Pão Vale do Sol. E eles simplesmente perderam a fábrica inteira. Foi, inclusive, se eu não me engano, o primeiro podcast que a gente fez, ou foi o segundo? O primeiro ou o segundo, Foi o primeiro ou o segundo, a gente veio e trouxe, divulgou os produtos deles. Foi o segundo, Matheus. É um grande parceiro que a gente tem aqui, né? E a gente, entendendo o momento deles também, a gente tentou ajudar de toda forma. Mas, bom, imagina, do dia para a noite ele perdeu a fábrica dele. Ele simplesmente... Mergulhou na crise. Mergulhou na crise, né? Então, é muito impactante você ver, às vezes, assim... E acho até que eles lidaram... Não, e depois você está falando aí que o concorrente ajudou, Baldini. Até hoje, né? Eles fabricam o produto deles, a fábrica deles eu acho que ainda não está pronta, a recuperação da fábrica, eles fabricam com a ajuda de concorrentes deles. É porque é o seguinte, na verdade, eu sei muito bem disso, porque, poxa, toda vez que eu nunca saí do quartel para ir para uma festa de casamento, para um churrasco, gente. Eu sempre saí do quartel para ir para tragédia. Então era muito comum eu ir para também. Tipo assim, eu sempre ia para os locais e as pessoas ficavam assim, elas sentavam no chão desolada. E teoricamente o meu papel enquanto bombeiro, acabou o incêndio, que vão embora pro quartel. Eu sempre eu tive esse cuidado com o dono, falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Aconteceu. Eu sempre tinha cuidado de colocar ele com o pé no chão. Olha aqui, aconteceu, você perdeu. Vamos lá. Você tem seguro? Aí o cara eu não tenho seguro. Aí eu virei e falei assim, você tem seguro? Aconteceu, por exemplo, numa oficina, né, de carro. Você tem seguro de algum dos carros? Tem seguro? Ele, cara, eu tenho.
Então a gente começava, o equipamento que você comprou disso, será que o equipamento não tem seguro? Ele, não é mesmo, a máquina lá... Então ele muitas vezes não conseguia enxergar essa... Não consegue nem raciocinar. Então o meu papel ali era dar essa orientação para ele, dar essa consultoria para ele de enxergar soluções que para ele não era óbvia. Então muitas vezes quando você trata isso, você chama um concorrente e fala assim com ele, olha só, deixa eu te falar, cara, eu perdi minha fábrica, talvez eu vou ter que despedir metade das pessoas aqui, elas vão ficar sem emprego. O cara vai falar assim, não, peraí, eu vou te ajudar. O ser humano ele tem esse tipo de compaixão um com o outro. Então a gente trabalha muito isso na gestão de crise. É uma coisa, é uma regra, não minta. Hoje em dia, a gente já falava isso quando eu estava no quartel e hoje na consultoria eu falo muito pro pessoal. Eu falo assim, olha, sempre parta do princípio que ou foi filmado ou foi gravado. Sempre. Toda vez que você vir para uma crise, passa assim, cara, isso foi filmado ou isso foi gravado. Hoje em dia, gente, a gente está num mundo que é muito conectado. A chance de alguém ter gravado ou ter filmado, ela é muito grande. Então, não parte do princípio de que as pessoas não sabem o que aconteceu. E isso já é um grande passo para ele admitir o erro, de onde aconteceu. E se você sabe a origem do erro, é mais fácil de você resolver a crise. A fase de negação faz a pessoa mentir, no caso. Muitas vezes, ou ela faz a pessoa mentir para ela mesma, ou ela faz ela não acreditar no que está acontecendo. Isso é muito comum no luto. A pessoa perde alguém e ela fala assim, cara, eu não tô acreditando. As pessoas falam, eu quero acordar desse pesadelo. E não faz tomar os passos que precisam serem tomados. E eu fico imaginando, assim, uma das coisas que talvez sejam fundamentais num ambiente desse é a qualidade da informação, né? É como você dá transparência e vai passando a informação para todos os elos. Hoje em dia, Matheus, tem um fator que é difícil. Hoje... Você montar algo falso é muito fácil. Hoje, por exemplo, meu pai hoje ele quase tomou um golpe. E meu pai é o tiozão do WhatsApp. Ele acredita, tipo assim, em tudo. Tipo assim, aconteceu isso e vai ter uma bomba nuclear de não sei. Ele acredita em tudo. E eu falo, pai, olha só, você tem que tomar muito cuidado, que hoje em dia é fácil a pessoa clonar a minha voz. É fácil a pessoa montar um vídeo meu tentando te oferecer alguma coisa, pedindo dinheiro. Então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje vão ter uma senha. Se você fala assim, Léo, qual que é a senha? Você vai acreditar que sou eu. Se não tiver essa senha, pai, não acredita, é mentira. E o que acontece hoje em dia, vamos dizer assim, a gente tem essas fases, né, de negação, de toda essa dificuldade. Se você não tem a fonte, vamos dizer, o Trump está ameaçando tarifar. Vou dar um caso concreto que é agora. O Trump está ameaçando tarifar. Quem que disse? Qual que é a fonte? A fonte é o Departamento de Estado do governo americano. Beleza. Confirmamos a fonte é verdadeira. O que a gente tem que passar ali? A gente tem que ter ali, vamos lá. É a partir de que dia? Dia 1º de agosto? A gente tem que ter lá o nosso deadline. A minha empresa, a partir disso, qual que é o dia que eu preciso ou de pivotar ou de falar, olha, nós não vamos exportar mais, vai dar ruim, a gente precisa de ir para o mercado interno, o que nós vamos fazer com o estoque, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer com que... A gente consegue virar, por exemplo, estou dando um exemplo. Eu faço cacau, eu exporto. Se eu exporto, eu consigo virar isso de uma maneira muito rápida, que ao invés de eu fazer o cacau, eu faço o chocolate e eu aumento... Peraí, essa é uma possibilidade? Então vamos preparar para isso. E se não acontecer, o que nós vamos fazer? Então a gente tem que estar preparado e saber o que é possível e o que não é possível. Não é falar assim, não, Trump tá só blefando, fazendo piada, entendeu? Como se isso não fosse acontecer. Porque não fosse acontecer, vai passar uma hora que você não pensou qual que é o seu deadline. Você tem um mês. Então tem vários fatores quando a gente analisa isso. Se tem um mês... Porque, por exemplo, você pensa, eu sou pode ser pouco, mas é um mês. É um mês. Porque uma coisa que eu... Cara, isso aí que você falou, toda vez que você tem uma tarefa, e o que o bombeiro me ajuda muito nisso é exatamente esse tempo. Toda vez que você tem uma tarefa importante para fazer, a primeira coisa que você pensa é o seguinte, qual que é meu prazo? Por quê? Porque o tempo você não controla. Tem um fator que você não controla, é o tempo. Se é um mês, é um mês. Não tem como você diminuir o espaço. No bombeiro, quando eu vou para uma ocorrência, eu não sei qual que é o tempo da vítima. Eu não sei. Eu não sei que horas que o cronômetro dela zera. Então eu tenho que fazer o meu melhor no tempo que eu tenho, sem saber o tempo que eu tenho. Eu tenho que fazer o meu melhor possível. A partir do momento que você sabe isso, que você tem um mês ali, que é aquilo ali, você não pode... Você tem que pensar assim, olha, por que
a gestão de crise. Por que o Trump deu um mês se ele poderia falar assim, ó, que a partir de amanhã o Brasil está centralizado? Não tem uma lógica. Ele não pode fazer isso? Ele pode. Se ele deu um mês, é porque, querendo ou não, ele quer que algo nesse um mês seja resolvido para que não aconteça a tarifa. Ou seja, quem que é o responsável para esse algo não acontecer? É o nosso governo. O nosso governo, nesse período de um mês, ele tem que ver. E aí ele tem que medir. Eu vou cagar pro Trump, desculpa o palavra, mas eu vou cagar. Ou eu vou tentar resolver o que é melhor. Cara, a qualidade de um líder é sempre ele pensar o que é melhor para a missão e para o time. Falando de presidente... Era a minha próxima pergunta. O que é melhor para o meu povo, para o meu país e para o meu povo? E deixar o ego dele de lado. O grande problema é que muitas vezes essas lideranças, eu não estou falando de questão de direita, esquerda, nada não, é que a pessoa se cerca desses bajuladores e fala assim, não, ele está querendo te provocar. Ele está querendo te... para você... E aí, o ego joga pro indivíduo. E aí ele tem que pensar o seguinte, peraí, o que é melhor pro meu país e pro meu povo? O que é melhor para eles? O que é melhor pro time e pra missão? Para que eu tome essa decisão. E eu tenho que deixar esse ego meu de lado, que eu tenho que pensar no time e na missão. O líder serve, não é servido, né? Por isso que eu falo que do acrônimo que a gente usa lá é servir. Né, que vem lá, o sacrifício pela missão, você ter uma responsabilidade extrema, você ter vontade de querer resolver os problemas. Então tem muito disso que falta nas nossas lideranças hoje em dia. Sem dúvida. Deixa eu puxar uma pergunta aqui, que você falou um negócio aí e me chamou a atenção, que é, você vai para uma ocorrência e não sabe o tempo da vítima. E muitas das vezes o empresário também não sabe todas as informações chegam incompletas. Em momentos de crise, muitas das vezes. Como é que ele faz para lidar? Cara, excelente pergunta. Tem muita especulação. O que falta muitas vezes, a gente fala para as pessoas é o seguinte, você pegar um caderno e falar assim, olha, o que você tem de fato? O que é fato? E a pessoa coloca, olha, isso aqui é fato. Isso aqui é especulação. Tá? E aí, você tem que entender que a sua tomada de decisão ela tem que ser baseada em quê? No fato, não na especulação. E você tem que ter uma cabeça muito tranquila de saber que, muitas vezes, baseado no fato, você vai tomar a decisão errada. A coisa mais comum na crise é tomar a decisão errada. O que a liderança ela tem que ter em mente? Eu vou tomar a decisão errada ou certa, mas baseado nos fatos, no que me assessoraram, no conhecimento que eu tenho e nas ferramentas que eu tenho. E é isso. E se ele tomar a decisão errada, aprende rápido, erra rápido, sai da fase de negação e vai para a próxima. Então, muitas vezes, o que acontece é que ele coloca na mesma coluna da especulação, ele coloca o fato. Ele bota tudo ali, tipo assim, pô, mas essa aqui são as informações. Espera aí, mas o que é fato e o que é especulação? O que eu não sei? Porque o que você não sabe é o que te mata. Não é o que você sabe. O que você sabe, ele não vai te matar. O que você sabe é o que você vai fazer tomar a decisão. E pode ser, você tem que estar tranquilo. E o nosso papel, muitas vezes, na consultoria é isso. Olha, você vai tomar a decisão errada. Porque por mais que eu esteja lá como consultor, eu vou falar assim com ele, olha só, a melhor decisão, o melhor é você fazer isso. Só que quem que bate o martelo? É a liderança. Uma vez eu li um livro do Murilo Mendes, já falecido, mas dono da Mendes Júnior, que foi uma grande construtora do Brasil, que ele falava que o pior erro é não decidir. Certo ou errado, decida. Porque o resultado se apresenta. Sim. Ele vai vir. O problema de ficar em cima do muro é que você toma pedrada dos dois lados. Exatamente. Entendeu? Cai para um lado que você só toma a mordida do cachorro ou o espinho, né? O não decidir... A pior decisão é aquela que você não toma. Ele posterga o resultado de uma forma pro desconhecido agir, né? Eu falo assim, quantas decisões, muitas vezes a liderança, né? Quantas decisões... Quanto que a pessoa sofre por decisões que ela não toma? E quantas decisões ruins a gente não toma porque a gente não esperou 20 minutos? Ou a gente não esperou o dia seguinte? Porque a gente está emocional. Quantas decisões ruins cada um de nós não espera sair do lado emocional e fala assim, cara, beleza, eu tô emocional, eu tô com o nervo à flor da pele, eu vou decidir isso amanhã de manhã. E muitas vezes, no afã de fazer alguma coisa logo, a gente toma uma decisão emocional. Então, muitas vezes, eu leio a liderança e falo o seguinte, você tá certo disso? Então vamos fazer o seguinte, amanhã a gente toma essa decisão. Não, nós não vamos fazer agora. Nós vamos fazer amanhã de manhã. Mateus,
É impressionante a quantidade de pessoas que no dia seguinte falam, cara, Léo, eu tava muito nervoso ontem. Nós não vamos fazer isso, não. Nós vamos fazer aquilo que você tinha falado. Porque o fator, quando eu vejo que a pessoa tá muito emocional, que ela tá com o nervo à flor da pele, eu sempre tento falar assim, cara, nós já estamos, um palavreado que a gente usa no bombeiro, fudido e meio. Você já tá ferrado, cara, espera mais meio-dia que talvez você vai tirar esse fator emocional, essa carga emocional toda que tá com você. Então, muitas vezes, o meu papel é isso, é ler a pessoa e falar assim, cara, ela tá muito emotiva. Nós vamos tomar essa decisão amanhã. E vai dar a merda que vai dar, ela é pequena perto desse fator que a gente pode esperar. E eu sei que esse tempo ele é valioso. É o comparativo do e-mail, né? Às vezes você recebe um e-mail ruim ali, você quer responder na hora, você fala assim, putz, pra que eu fui mandar esse e-mail, cara? Eu já ia te fazer exatamente essa pergunta. Assim, a gente está falando muito de situações físicas, né? Desastre, soterramento, fogo, né? E essa loucura que é o mundo digital hoje em dia, que às vezes a gente vai estar gerenciando crise, às vezes é porque um CEO falou alguma coisa que não devia, o marketing bolou uma campanha que não podia. O lead tá ansioso para receber uma resposta. Isso aí, bicho, é muito legal, porque é o seguinte, eu falo que o Brasil é um país maravilhoso para você gerenciar a crise numa empresa. Por quê? Porque a chance de sair um escândalo em outra empresa ou na política, cara, ela é muito grande. E ninguém mais lembrar de você. Ah, certo, Então, o grande problema é que muitas vezes na sua empresa você fala assim, cara, isso aqui, o mundo está acabando. Para eu exemplificar, eu gosto de dar exemplo, né? Esses dias meu filho, bicho, ele chegou assim, chorando. Eu sou burro, eu não sei. Eu estou estudando para matéria de matemática, eu não sei fazer isso. Eu falei assim, calma, Theo, peraí. Para ele, aquilo ali, o problema de matemática era a crise no mundo dele. No mundo dele. E eu falei assim, cara, calma, peraí, vem cá, vou te estudar com você, vou te ajudar nisso. Quando eu falo como que você sabe se a empresa realmente está num momento de crise espetacular? Pergunta o cara lá da padaria se ele está sabendo o que está acontecendo com sua empresa. Cara, ele nem sabe, ele não faz a mínima ideia. Talvez no seu mundo ali, aquilo ali é muito grave. É muito tenso. Para isso, você precisa de uma pessoa de fora. Para entender se realmente aquilo ali é um fator tão grave que vai te prejudicar. Então, muitas vezes, quando a gente tem... Pô, eu estou na minha empresa, no meu cotidiano ali, sei lá, um funcionário que se acidentou, ou um orçamento super importante que não foi enviado. Cara, qualquer coisa que você puder imaginar, qualquer coisa, você vai conseguir, na crise, achar soluções até para melhorar os seus processos. Às vezes, aquela crise que você está vivenciando de um orçamento, do que for, você está chegando numa oportunidade que só a crise ela consegue brilhar no seu olho e falar assim, cara, a solução é essa daqui. Vamos começar a adotar isso, porque a gente vivenciou que isso aqui está errado, a gente precisa de adotar isso para que isso não aconteça mais. Então é muito comum, em situações, se a gente for pegar aí, cara, aquele CEO que foi pego no flagra lá, né? Foi transmitido para o mundo inteiro. Show, né? Do show. Cara, a empresa ela pode trabalhar com uma grande oportunidade de quê? Por exemplo, de mídia. Eu nunca tinha ouvido falar naquela empresa. Nunca. As buscas por essa empresa, com certeza, elas aumentaram exponencialmente. Explodiram, né? Explodiram. Estão lá no topo. O que eles vão fazer com essa informação? Cara, tá no topo. Tá no, tipo assim, no topo do topo do topo. O que eu posso fazer para vender mais meu produto? Só que o que você não olha? Você não olha essa oportunidade. Você está olhando que o CEO estava dando galha lá. É isso que você olha. Só que a empresa... Aí, vamos lá. Vamos pensar na empresa e nas pessoas da empresa. E esquecer o indivíduo. Então, essa oportunidade que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar. Que no mundo digital, muitas vezes... Eu vejo muitas empresas hoje, algumas muito inteligentes, que criam polêmicas para que aumente as buscas na internet porque elas vendam produtos. Algumas vacilam muito. Elas poderiam fazer melhor. Mas eu vejo que muitas delas, elas cavam esses problemas. Um caso bem emblemático que aconteceu recentemente foi aquela do G4, né? Eu estava pensando nela. Aquela declaração do Thales sobre a questão da mulher lá. Eu não acho que aquilo foi fabricado, sinceramente. Acho que ele né, eu acompanho o Thales já tem um tempo, ele tem um jeito particular de se posicionar. E ele se posicionou e, infelizmente, foi infeliz, né? Mas passado aí, sei lá, deve ter um ano essa história, né?
ele já casou, inclusive e tal. Eu acho que eles saíram até razoavelmente bem. O G4 continua crescendo, né? E, enfim. Mas é uma crise que foi criada muito ali para aquele momento, no não de fabricação. Não acho que ele fabricou isso. Acho que ele respondeu aquilo ali realmente. Eu também acho que ele respondeu. O que eu acho que vacilou? Onde eu vejo que eu acompanhei todo o processo dele ter apagado o post, e dele não ter respondido rápido. Falei assim, pessoal, olha só, eu errei, eu vacilei. Eu fui babaca, não devia ter falado dessa maneira. Eu tenho várias pessoas que trabalham aqui, que eu chamo CEOs, que para mim são extremamente competentes. Eu me expressei mal, eu errei, e ele não ter falado isso de uma maneira rápida. Então, muitas vezes, é aquela coisa de, não, deixa pra lá, apaga o... É a pessoa que não consegue fazer uma leitura do todo. Quando a pessoa não consegue fazer a leitura do todo, ela prejudica. E aí você fala, não, vamos colocar uma mulher CEO... Cara, você vai colocar uma mulher CEO só porque você deu uma declaração errada? E o fato dele ter apagado foi o freeze. Freeze total, travou. E aí é você, tipo assim, você fala assim, cara, vamos debater isso aqui, eu tô errado, eu vacilei. Eu tenho várias pessoas que, por exemplo... Era uma oportunidade. Ele é muito amigo da Cristiane Junqueira. E ela é num cargo de liderança do Nubank. Então, você, cara, olha só, eu falei uma abobrinha aqui. Eu admiro pra caramba a Cristiane Junqueira. Porque ela lidera uma companhia. Eu me expressei mal porque eu não gostaria de casar com uma mulher que estivesse à frente de uma empresa porque eu penso de outra maneira. Então, toda crise, ela gera uma oportunidade. Ela gera uma oportunidade das pessoas que não conheciam o G4 ou o Thales procurar o G4 ou o Thales, de entender o que eles poderiam fazer, mas, acima de tudo, tomar uma decisão certa. Porque a partir de decisões erradas, elas vão impactando em decisões, várias decisões erradas. Então, isso é algo que as pessoas precisam de entender, que hoje, com esse mundo conectado, o seu erro ele é muito potencializado na sua bolha. Na bolha que você vive ali. E é óbvio, se essa bolha que você vive for o seu cliente, é um problema. É óbvio que é um problema. Mas você tem como contornar isso. Eu acompanhei um caso, agora eu não me recordo qual empresa. Uma pessoa comprou uma blusa e dizia que a blusa era impermeável. E ela foi para a North Face. É isso. Aí ele foi para um cantão, deu chuva, a blusa não segurou. Ela foi para a rede social na hora. Reclamar. E o mais interessante é que a empresa teve uma resposta imediata para aquele momento de crise. Porque, para a gente que é do marketing, a pior coisa que tem é alguém pegar uma informação e publicar na internet. Olha, é tão complicado Eles isso. geram Não existe empresa infalível. Não existe, né? Até porque elas são feitas de pessoas. Cara, é tão assim... Eu acho que eu vejo uma falha muito grande hoje em dia. Muitas vezes o marketing está tendo que resolver problema da experiência com o cliente. Eu sou um cara que eu não gosto de ficar reclamando na internet. Não gosto de ficar reclamando em rede social nem nada. Mas eu procuro a empresa, procuro a empresa e tento resolver. Falo assim, olha, isso aqui tá errado, isso aqui tá ruim. E aí, muitas vezes, como eu sou muito ativo na rede social e às vezes não resolve, aí eu vou e boto e marco e reclamo. Aí o camarada vai e resolve. Ele aparece. Por que ele não resolveu antes? Deu, tipo assim, falar no trombone, entendeu? Para falar para todo mundo ouvir. Tem uma empresa que... eu posso falar porque eu não vou falar o nome. Tem uma empresa que eu estava fazendo a gestão de crise. O que aconteceu? Essa empresa ia fazer um M&A. Beleza? E tinha uma outra empresa concorrente, uma empresa grande ia comprar a empresa A. E tinha uma outra empresa, a empresa B, que era concorrente. E eles estavam fazendo a sondagem de qual empresa que eles iriam adquirir. A empresa B forjou que o camarada da empresa A estava traindo a esposa, que era uma das pessoas que eram diretores da empresa. Forjou, veio a público, começou essa conversinha, e aí me chamaram. Cara, nós estamos com um problema aqui, está acontecendo isso, nós estamos prestes a... Era um processo, eu não sabia que o M&A era um processo que demorava tanto tempo, e envia sinais deles tentarem ali... Uma crise de reputação. Aí eu virei e falei o seguinte, cara, isso está acontecendo? Isso está acontecendo? E você, Léo, não está acontecendo. Olha, deixa eu te falar. Você parte do pressuposto que eles têm vídeo, que eles têm tudo. Isso está acontecendo? Aí ele virou assim, isso está acontecendo. Então você vai sentar com a empresa que você está e você vai falar com ele, a solução. Você vai falar com ele que você decide se afastar do carro, que você não quer prejudicar a empresa nem os funcionários. Que você prefere fazer isso do que prejudicar a empresa e os funcionários. Fecharam o M&A com eles. Por quê? Falei assim, cara,
Isso é um problema seu, do seu casamento, da sua vida particular. E a gente viu que, pelo menos com a gente, você está sendo honesto. E se você prefere isso, a gente vai te afastar por um tempo até que não tenha problema. E a outra empresa que realmente tinha isso, realmente tinha esse negócio, ela não pôde usar em nada. Não adiantou de nada. Neutralizou. Se neutralizou. É verdade. a compaixão, né? A espécie da compaixão olha só, por conta da verdade. Por conta da verdade. Então é algo que as pessoas têm que entender que muitas vezes a gestão de crise, igual eu falei, ela não é fazer com que algo ruim fique bom. É fazer com que algo ruim não fique pior. Então você tem que falar assim, olha, o nosso ground zero é esse aqui. A gente não pode passar disso aqui. A gente tem que manter nisso e retomar com o tempo. É isso que a gente tem que fazer. Perfeito. Ô, Léo, nós estamos chegando no final aqui. Eu tenho 2 últimas perguntas aqui para o Léo. A penúltima, né, digamos assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para esse empresário brasileiro, que não é de hoje, né, não é nenhuma novidade desse governo ou de outro, passa sempre por muitas provações. A gente, infelizmente, vive num país em que o empresário ele é quase criminalizado. Sim. Ao invés de ser, né, o herói de verdade. Né? Falei sobre heróis aqui, né? Eu acho que é uma campanha bacana que o G4 fez, inclusive. Concordo demais da conta. Acho que o dia que o Brasil realmente entender o potencial empreendedor que ele tem e de mudança que ele tem, e aí eu digo, fica parecendo que eu estou fazendo aqui um discurso pró-empresário. Não é pró-empreendedorismo. O funcionário é um empreendedor interno. Sim, né? sim. E é assim que a gente transforma as coisas. Tá aqui um parceirão meu aqui, ó, que é um puto empreendedor na Fralia, põe a cara pela empresa. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para esse empresário que às vezes está se vendo num momento de juros altíssimos, né, recorde dos últimos anos no Brasil, com toda essa crise reputacional aí que o país vive, sofrendo risco de tarifaço, toda essa instabilidade, que você deixasse uma mensagem profissional para que ele possa capturar isso no momento seguinte que ele desligar o podcast. Olha, eu acho que é muito importante, igual eu falei daquela tabelinha que eu faço, né, de fato e especulação, é muito importante cada um dos empresários colocar no papel mesmo o que está sob o controle dele e o que não está sob o controle dele. E muitas vezes esse empresário ele sofre por conta da política. Porque a política ela influencia o negócio dele totalmente, mas ela não está sob o controle dele. É óbvio que alguns empresários eles têm esse poder de influenciar politicamente, mas esse empresário que está ouvindo a gente, que não tem esse poder, cara, coloca isso, eu não tenho como controlar isso. Você se ater aos fatores que você consegue controlar é uma grande mudança para você entender o que você pode fazer. O que cabe ao seu controle? O que você pode fazer mediante esse cenário? Uma das coisas que a gente ensina na gestão de crise é a questão do processo de tomada de decisão. A gente adaptou o processo de tomada de decisão militar para o processo de tomada de decisão corporativa. É muito comum a gente estar dentro da deliberação, saiu da fase de negação e está na fase de deliberação para onde que a gente vai? Ponto A, B, C ou D. Qual o caminho que a gente vai tomar? E aí a gente começa a chegar assim, olha, cara, eu acho que o melhor caminho é o caminho B. Vamos pelo caminho B? Tá tudo certo? Todo mundo concorda? Beleza. A gente começa a traçar o caminho B. No meio do nosso caminho B, alguém da equipe fala, cara, aqui, eu acho que vai dar merda. Acho que vai dar merda. Acho que nós vamos errar. O que você faz com toda a sua tropa? Você volta de novo para o processo de tomada de decisão. E aí você começa, será que então vamos pro caminho C? Aí a pessoa vai pro caminho C. E aí... Tem um outro no caminho C. Aí o outro caminho C fala assim, cara, vai dar merda. Vai dar merda. A outra empresa, ela falou o seguinte, cara, vamos pro D? Vamos. Foi pro D, deu errado. Cara, deu errado, aprendemos, isso aqui tá errado. O melhor caminho é realmente o B. Vamos pro B, acertou. Uhum. O grande problema disso é que a gente tem essa dificuldade de tomar a decisão e ter medo do resultado final. Cara, se o resultado final não for matar ninguém, não for morrer ninguém, e você mesmo que tiver que perder, aprende com esse erro, corrige a sua bússola e vai pelo caminho certo. Então, esse empresário, bota no papel o que está sob seu controle, toma a decisão e vai até dar certo ou dar errado. Deu errado? Aprende com esse erro e vai para o próximo caminho. Pode parecer que é muito simplório, mas a maioria
das empresas que a gente vai, o grande fator dificultador é esse processo de tomada de decisão. Eles, no meio do caminho, resolvem voltar e não vão para frente. Outro dia a gente estava numa reunião de conselho, que eu estou lembrando até de uma passagem, e aí me perguntaram, cara, mas e se isso der errado? Qual que é o plano B? Eu falei, não tem plano B. O plano só tem o plano A. Aí, depois de a conversa aí, voltar, falou assim, claro que tem um plano B. Né? A gente analisou o plano A, o plano B, o plano C, Sim. Tem alternativas. Mas a gente entendeu que é o A, então não tem mais o B e o C. Só na hora que o A der errado, que o B e o C voltam. O plano é o plano A e acabou. Tem uma passagem, cara, se tiver um tempinho, que eu gosto muito. Fica à vontade. O Almirante McHevan. Ele foi o cara que comandou o morte e captura do Bin Laden. Quando o Obama trouxe para ele que eles teriam que fazer isso, que tinha umas chances, menos de 50% do Bin Laden estar lá, ele perguntou para o McHevan, falou assim, cara, você tem condição de executar essa missão? Ele falou assim, olha, eu só tenho condição de te responder essa pergunta depois que eu treinar meus homens. Ele fez um treinamento exaustivo, voltou para o Obama e falou assim, olha, agora a minha tropa tem condição de executar. E aí foi dado várias oportunidades, eles chegaram à conclusão que a melhor forma, né, eles não poderiam jogar uma bomba porque poderiam falar que o Bin Laden não estava lá. Ou eles ele poderia errar, poderia matar muitos civis, enfim. A melhor forma era mandar os helicópteros, fazer o rapel, tomada de assalto e tentar matar ou capturar ele. Dentro dessa jornada, foram 2 helicópteros e um dos helicópteros, ele fala, né, no discurso dele, fala que teve um hard landing, né, um pouso forçado. E nessa hora que o helicóptero ele cai, que ele tem esse pouso forçado, tem uma foto muito clássica que está a Hillary Clinton, o Obama na sala de situação, como assim, e todo mundo assim, ó, com o olho arregalado, porque foi a hora que o helicóptero caiu. Um dos repórteres virou e perguntou para o McHevan, falou, olha, Almirante, tem uma foto clássica do Obama, da Hillary, assustados com esse fato. Quando o helicóptero caiu, o que o senhor fez? Ele foi e respondeu o seguinte, eu levantei e peguei mais um café. O cara, como assim? Você levantou e pegou mais um café? Ele falou assim, eu estou dizendo o seguinte, eu já tinha o plano A, o plano B, o plano C, até o plano Z eu tinha. Só que o primeiro plano a ser seguido era aquele. E cair o helicóptero estava previsto nos meus planos. Só que eu não poderia contar que o helicóptero ia cair, mas os meus homens saberiam o que fazer se o helicóptero caísse. Então isso tudo eu tinha planejado. Eu tinha outros planos. Só que eu segui com o meu primeiro plano até o final, até ele dar errado. E não tinha o que eu fazer ali. Eu estava numa sala de situação a não sei quantos quilômetros de distância. O que eu tinha que fazer era confiar na minha tropa e continuar a missão. Então, eu acho que isso é um aprendizado muito grande, que ele mostra que, beleza, você tem que ter os seus planos, mas você tem que seguir com o que, decidimos, a deliberação é essa. A decisão é essa, vamos nela. Vamos nessa. Vamos fazer ela dar certo. A gente falava no off aqui antes de começar, né? Bom, e o meu último pedido para você aqui, eu acho que toda essa história que você conta, a sua experiência, veio dos seus 19 anos de bombeiros, né? É uma história muito legal e queria que você falasse um pouquinho dessa experiência no Bombeiros, o que você levou para sua vida, que eu acho, eu abri o nosso podcast falando um pouquinho dos heróis e eu realmente tenho um orgulho muito grande dessa história ter sido contada, obviamente, mediante um desastre, a gente não comemora desastre, mas ter pessoas com o nível de capacitação de vocês, e você está mostrando isso aqui agora, eu estou impressionado com tanto vocês são preparados, assim, né? É motivo de muito orgulho para a gente, é só mais uma prova de que o Brasil, eu vim agora do Japão, igual eu contei, né? Muita coisa a gente tem sido vira-lata, tem coisa nossa que é fantástica. Eu visitei instalações de pesquisa de ponta lá, e aqui nós temos uma de terras raras aqui em Pedro Leopoldo, por exemplo, sob gestão da FIENG, que é maravilhosa, que não perde nada para as instalações que a gente foi visitar. Aliás, ela é única no hemisfério de cá. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho dessa passagem e deixasse uma mensagem baseada nisso. Matheus, você falou uma coisa que eu montei uma palestra nova, ela chama Time de Heróis. E aí eu construo essa palavra herói. Porque as pessoas imaginam que os bombeiros são heróis. Mas herói não é o cara que tem superpoder, que bota a cueca em cima da calça ou que sabe voar. A palavra herói, o significado dela são pessoas cujos atos, atitudes, elas conseguem
elas conseguem, de certa maneira, fazer com que outras pessoas prosperem. Isso é o herói. Heróis são pessoas cujos atos, atitudes, elas fazem com que outras pessoas sigam aquele caminho. O herói não tem que ter superpoder. O herói é essa pessoa que todo dia, às vezes, acorda cedo, que dá duro, que investe, que perde, mas que faz com que outras pessoas admirem essa pessoa que tem esses atos, atitudes e qualidades. Então, todo mundo pode ser um herói. Todo mundo. O empresário, hoje em dia, ele é um herói exatamente por isso. Porque muitas vezes ele abre mão, ele sofre riscos gigantescos de ficar longe da família, de arriscar o próprio dinheiro, de botar o dinheiro. Cara, eu que agora, né, fui para o mundo empreendedor, quantas vezes eu não tive que botar o meu dinheiro, que eu aprendi que eu tenho que separar o dinheiro meu da empresa, né? Porque coisa básica, eu era bombeiro, cara, eu apagava fogo. E eu tenho que botar o meu dinheiro na empresa para fazer dar certo. Esse é o herói. Esse é o camarada que faz com que outras pessoas prosperem por conta do risco que ele toma. Então, os bombeiros, eles são heróis porque esses atos, atitudes e qualidades, elas influenciam outras pessoas. Mas o empresário, o médico, o veterinário, todo mundo pode ser um herói. A pessoa comum, né? Todo mundo. Eu sou comum, cara. Não é porque eu sou bombeiro que eu não tenho nada especial, não. Todos nós podemos influenciar outras pessoas no nosso dia a dia. E eu acho que a gente precisa urgentemente fazer com que a população em geral no Brasil ela tire essa visão do empresário demoníaco, né? Graças a gente do agro, das empresas, é que a gente faz com que... Eu acredito que quanto mais pessoas empreenderem, mais riqueza a gente vai gerar e aí mais igual vai ser uma sociedade. Uhum. Porque quanto mais riqueza a gente gera, a gente vai dar a oportunidade que nosso país ele realmente tem uma desigualdade muito grande, mas essa desigualdade ela só acaba quanto mais riqueza a gente gerar, quanto mais oportunidade das pessoas trabalharem. Se a gente quer continuar com uma desigualdade muito grande, a gente tem que continuar nesse sistema, onde a gente fala para o cara ficar em casa, não fazer nada e dar migalha para ele, enquanto o outro rala de trabalhar para que essa migalha continue a ser sustentada. Senso de autorresponsabilidade. A partir do momento que a gente fizer com que todas as pessoas trabalhem muito e prosperem junto, a gente vai ter uma sociedade cheia de heróis. É isso que a gente vai ter. Não tem dúvida. Eu acho que a gente aprende demais, né, com vocês. Ufa. Nossa. Foi top, né? Considerações finais, Impacto, tô impactado. Matheus, não tem nem o que falar, cara. Obrigado, viu? Poxa vida. É um negócio que faz eu levantar amanhã às 4h45 da manhã com mais força, com mais vontade. Porque aviva o propósito da gente, né? De continuar batendo. A gente falou isso, né? Muitas pessoas falaram comigo sobre isso. Né? Porque se eu saí do bombeiro por conta do salário, e eu falei que eu tenho um mantra comigo. O maior salário do mundo é o propósito. O maior salário é o propósito. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Porque de jeito que eu comecei minha semana, né? A semana que vai ter o anúncio do ranking com o Léo aqui, essa semana vai ser boa. E em caso de desastre, nos dê preferência. De crise, né? Em caso de crise. Deu ruim, lembra do Léo, entendeu? Eu só tenho que agradecer, tá, Matheus? E 10º episódio do Amendo de Prosa e só prosperando também, crescendo. E você aí que estiver aí nas nossas redes sociais, não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo, de seguir a gente nas redes sociais aí também. A Fralia está à disposição de todo mundo. Obrigado, Viver Bem, por estar aí com a gente. É um caso de sucesso aqui conosco, né? Uma empresa mineira conosco, que também somos mineiros. E é isso aí, dando as mãos para poder todo mundo prosperar. Léo, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer enorme. Mais uma aula, né? Você que é nosso parceiro, que quer ter o seu espaço aqui, fica à vontade, procura o Varlim, procura o seu consultor, nós estamos aqui de braços abertos. Você que está acompanhando a Amenda de Prosa nesse 10º episódio, um presentão para a gente, nessa semana tão legal que a Fralia vai ser reconhecida como uma das empresas que mais cresce no Brasil. Isso é fruto da nossa relação, é fruto do que a gente vem construindo com muita verdade. Acho que principalmente isso, a gente sempre tentou levar muita verdade, né? Uma dedicação genuína para vocês. Então, esse episódio é mais uma prova disso. Muito obrigado. Acompanhe, fique esperto aí. Dia 1º sai o episódio, não é isso? Isso. E mês que vem tem mais um. Muito obrigado. Um abraço e até lá.
Até mais. Valeu, pessoal.